E aí o Eduardo Bolsonaro, né, responde à ironização de ministros após suspensão de visto. Porque os vistos foram suspensos e um ministro falou assim, irmão, nós ainda temos Paris. O outro tava dançando lá, o presidente do STF tava dançando nos lençóis maranhenses. Os caras cagaram pra isso, tá? Os caras cagaram pra isso. Ah, pode ser que haja avanços e que se coloque a lei... Aí beleza, aí os caras vão ser atingidos. Mas até agora os caras cagaram pra isso. O Eduardo vai lá ironizar. Vai lá, Eduardo, mostra que você tá, mano, você é o guerreiro. Vai lá. Falou que prefere a Europa do que Estados Unidos. Saiu uma outra notícia na imprensa falando que um dos ministros ali falou que não tá nem um pouco preocupado. Falou que o Mickey é que vai sentir falta dele. E que bom. Espero que o Chase, o Wells Fargo, Bank of America e outros bancos americanos não sintam a falta, né? Ah, Eduardo, mas só Estados Unidos? Não, calma, guerreiro. Calma que se cantar Magnitsky é o sistema mundial inteiro, tá? Mas enfim. Então, aí o meu prêmio, né? O meu prêmio de reconhecimento público do nosso trabalho, as matérias da imprensa contra mim, o que mostra que talvez eu seja uma pessoa relevante, né, que esteja trabalhando aqui contra esse sistema podre. Vamos lá, Eduardo. Claro que você é uma pessoa relevante, cara. Você é filho do ex-presidente da República. Você foi um dos deputados federais mais votados, né? Você é um ícone midiático da enganação que a tua família faz com as pessoas. Relevante você é, né? Ninguém bate na sua irrelevância. Da mesma forma que o PT também é relevante, né? Relevante, o PSOL também é relevante, né? A relevância por si só não diz nada. O problema é que é o seguinte, pra que você usa essa relevância? E novamente, cara, eu vou voltar a falar aqui, porque tem gente falando, você falou que o Trump não ia fazer nada. Realmente, cara, o Trump ele deu uma avançada, né, onde eu achei que ele não ia avançar. Eu não achei que ele fosse chegar tão perto, né, dessa briga com a Suprema Corte. Ele chegou mais perto do que imaginei. Mas eu vou falar novamente, eu repito isso daqui. Se você está botando fé de que ministros do Supremo vão recuar por conta do trabalho de Eduardo Bolsonaro, ou você vai ter algum tipo de defesa da liberdade de expressão por conta do trabalho desses caras, você está enganado, velho. E aí, meu irmão, o Eduardo, ele tá se achando, velho. Ele tá se achando, ele tá, mano, eu sou o cara... Agora eu influencio o Trump, meu. E com o Trump ninguém mexe, tá ligado, meu? Olha o que ele falou da própria Polícia Federal. Vamos ver o Eduardo Bolsonaro se achando aí? Vamos lá? Volta um pouquinho, pausa. Já tinha voltado. Não tinha, não. Tinha sim. Não tinha. Depois Tinha, você volta sim. e vê a live e o seu cursor está um pouquinho pra frente. Vai lá. Você é medíocre com a caneta na mão. Aproveita e coloca isso no inquérito. Vai lá, coleguinha da Polícia Federal, cachorrinho da Polícia Federal que tá me assistindo. Deixa eu saber não, irmão. Se eu ficar sabendo quem é você, eu vou me mexer aqui. Pergunta ao tal do delegado Fábio Chó se ele conhece a gente. Tá movendo um PAD contra mim, né? Ele tá achando que eu tô preocupado com o meu futuro na Polícia Federal. Rapaz, vocês não sabem a honra que é ser perseguido por vocês. Você é medíocre. Eu não sei se agora é impressão minha, mas eu vejo muito o Jair Renan neles, né? Ele não tá falando tipo o Jair Renan, ele não tá com o jeitinho do Jair Renan, né? Só faltou mandar um imóvel. Assim, eu não sei mais, cara, o que precisa ele falar pra você entender que ele está tentando intimidar um ente da Polícia Federal. E aí, eu vou te dizer o que tá acontecendo, cara. O Eduardo Bolsonaro, de um lado, ele estica a corda, e do outro lado, o Alexandre de Moraes estica a corda. E a nossa posição aqui, ela não é uma posição simplificada. Porque eu sou contra o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo e eu sou contra o que o Alexandre de Moraes está fazendo. Um meme que eu vi na internet é o seguinte, um meme que era bom é o seguinte. Imagina que tem um parque e tem uma placa assim, não pise na grama. Aí vai lá um cara, um tontinho, e fica pisando na grama e pulando. Eu tô pisando na grama. Aí vem um segurança do parque e dá um tiro na perna desse cara. Vamos lá, o tiro na perna é correto? Não, é errado. Você não pode dar um tiro na perna da pessoa porque ela pisou na grama. Agora, pisar na grama é correto? Não, não é. Aí o que faz? Esse cara que tomou um tiro na perna, ele chama os amigos dele não só pra pisar na grama, mas pra arrancar a grama. Aí esse guarda que deu um tiro na perna dele, ele pega uma metralhadora e sai metralhando um monte de gente. Novamente, é certo você metralhar um monte de gente porque arrancou grama? Não. Mas os caras estão arrancando a grama, que é uma coisa ruim e pode ser inclusive interpretada como vandalismo. Aí o cara pega e fala assim, não posso ficar quieto, não, vamos cortar uma árvore. Aí o cara vai lá e corta uma árvore, inclusive protegida pelas leis ambientais. Aí um outro cara mais sensato fala assim, não vai dar tiro, mas prende. Aí começa, mas você tá me prendendo? Você tá me prendendo, mas ele me deu tiro.
Mas ele me deu tiro porque você cortou a árvore, porque você arrancou a grama. Não, mas eu só fiz isso porque ele me deu um tiro na perna antes. Mas eu só me dei um tiro na perna antes porque você pisou na grama. Mas então porque eu pisei na grama, eu preciso tomar... E aí começa o embaralhamento de narrativas. Então, eu vou deixar claro aqui, ó. O que o Eduardo Bolsonaro está fazendo é errado. Passa pano para o golpe de Estado. O papai dele tentar dar o golpe de Estado é errado e ele tentou sim. Tá? Da mesma forma que o Alexandre de Moraes está fazendo, colocar a tornozeleira no Jair Bolsonaro, né? Eu vou por outras notícias aqui do que o Alexandre de Moraes está fazendo, também são errados. Então, a gente está no meio de dois entes que estão errando, extrapolando as suas o que é certo para cada função que representa fazer, e eu tô aqui no meio tentando colocar uma pílula de sensatez na cabeça de um povo apaixonado, que adora narrativas simplificadas, e que a coisa mais tentadora que tem é você achar que existem os heróis e os vilões, e você está sempre do lado dos heróis que são sempre certos, e existem os vilões que estão sempre errados. Não, e as coisas não são assim. As coisas são sempre cheias de nuances, tá? Então é muito importante que você entenda tudo. Por isso que eu sempre falo assim, cara, meu irmão, mete na timeline e entende os excessos de cada um, tá? Vamos lá? Eduardo Bolsonaro ameaça Moraes e diz que vai tirá-lo do STF. Dá play aí. O segundo link é do Facebook, onde Eduardo Bolsonaro postou uma nota à imprensa após as ações de busca e apreensão na sexta-feira, em que usa termos como ditador e gangster de toga para se referir a Moraes. Ó, chamou Moraes de ditador e gangster de toga? Não pode, gente, não pode. Isso aqui é o quê? É basicamente o Moraes pegando pormenores, logicamente algo totalmente ilegal, ainda mais se tratando de um deputado que tem imunidade parlamentar garantida na Constituição. Eu sei que não vale muita coisa hoje, mas toda hora a gente tem que expor o nível de várzea que é Moraes com a caneta do STF. O ideal seria ele fora do STF. Trabalharei para isto também, tá, Moraes? Então, quando a gente fala que o visto foi só o começo, é porque o nosso objetivo será te tirar da corte. Pausa aqui. Eu gostaria de saber do Eduardo Bolsonaro, como é que você vai fazer isso, Eduardo, se você fomentou, através do seu irmão, a retirada das assinaturas da CPI da Lava Toga. Né? Porque eu não entendi, agora que ele vai prender teu pai, agora ele cruzou a linha? Então, deixa eu entender uma coisa. Em 2019, quando a gente estava falando que o Supremo Tribunal Federal estava extrapolando as suas funções, né? Que o Supremo Tribunal Federal estava jogando fora a Constituição e abusando das suas prerrogativas, nós agitamos uma CPI, apelidada de CPI da Lava Toga, para investigar esse tipo de coisa. O que você fez? A tua família de vagabundos, a tua família de corruptos, a tua família de quadrilheiros, a tua família de ladrões miou essa Lava Toga. Agora que o teu pai vai ser preso, agora é demais. Então vamos lá. O Gilmar Mendes soltar todos os bandidos que ele soltou, né, e salvar todos os bandidos que ele salvou, não, pra você tava de boa, porque teu irmão tá no meio, né? O teu irmão, o Gilmar Mendes, inclusive, salvou o teu irmão. O teu pai apoiou o irmão do Gilmar Mendes pra prefeitura. Não, isso aí tá de boa, pessoal. Isso aí tá legal, né? Quando o Ricardo Lewandowski rasgou a Constituição e fatiou o pedido de impeachment da Dilma, o processo de impeachment da Dilma, o MBL foi o primeiro movimento da história do Brasil que pediu impeachment de ministro do Supremo depois da redemocratização. Você sabia disso? Quem foi o primeiro movimento político que pediu impeachment de ministro do Supremo? Foi o Bolsonaro com o Alexandre... Não foi. Foi o MBL do Ricardo Lewandowski, que hoje deixou muito claro a sua parcialidade, se tornando parte do governo do PT. Ele é literalmente um ministro do governo do PT que ele ajudou a fatiar o pedido de impeachment. Inconstitucionalmente, tá? Nós tentamos, cara, avisar tantas e tantas vezes vocês pra não apoiar senador genérico do Centrão que fazia arminha e falava que tava com o Bolsonaro, porque agora esses caras estão todos com o presidente do Senado e todos com o presidente Lula, né? O que você fez nessa época? Você continuou apoiando eles porque vocês têm rabo preso com o Centrão. Então agora você vem me dizer que você vai bater de frente com o Alexandre de Moraes? Deixa eu te falar uma coisa, cara. Você não gosta das decisões monocráticas do Alexandre de Moraes? Você não gosta? Então eu vou dar outra notícia pra você. Em 2019 passou uma lei na Câmara, né? Ela passou na Câmara dos Deputados e passou no Senado Federal, que acabava com decisão monocrática de ministro. Ela encerrava o poder que o Alexandre de Moraes hoje tem de, com uma caneta, assinar, passar por cima de um monte de procedimentos jurídicos e entregar alguma maldade para a sociedade que a gente discorda.
Essa lei foi pro seu pai, o seu pai vetou essa lei. E este ano, em 2025, quando no Vilela perguntado sobre isso, ele fingiu que ele não lembrava. Aí agora, você dos Estados Unidos tá dizendo que agora você vai tirar o Alexandre de Moraes, cara? Desculpa, você, público, você tem que ser muito otário pra acreditar nisso, tá? Mais uma analogia, o cara entrou na tua casa, ele roubou tua casa, ele passou a mão na bunda da sua esposa, ele chutou teu filho, ele saiu e ele falou assim, agora, se você deixar eu voltar pra sua casa, agora eu vou pôr tudo em ordem. O Jair Bolsonaro, é importante deixar claro, o Jair Bolsonaro não é um reprimido. O Jair Bolsonaro não é uma vítima do sistema. O Jair Bolsonaro, ele foi presidente da República. Ele tem o filho mais velho como senador federal. Ele tem o filho do meio como vereador. Ele tem o filho o terceiro, o 03, como deputado estadual, federal por outro estado. Ele tem o seu filho, caçula, como vereador de Balneário Camboriú. Ele teve apoio da maioria do Congresso para fazer uma série de coisas. Ele foi o sistema. E ele simplesmente traiu tudo aquilo que ele prometeu. O Jair Bolsonaro sancionou uma emenda do Marcelo Freixo que cria o juiz de garantias. Ele cria mais juízes garantistas para que o bandido não seja preso. Ele não fez nada pela prisão após trâmite em segunda instância. E agora, você acha que agora o Eduardo Bolsonaro, recebendo piques de patriota otário para se manter nos Estados Unidos, agora ele vai lutar contra o STF? Você tem que ser muito otário, irmão. Você tem que ser muito otário. Eu vou te dar um exemplo hipotético. Vamos supor que o Alexandre de Moraes sofra um ataque cardíaco, morra. O relatório vai para o André Mendonça. O André Mendonça livra o Jair Bolsonaro da prisão. Sabe o que o Eduardo Bolsonaro faria? Nada, ele ia voltar pro Brasil e viver a vida dele. Porque para ele o importante é o pai dele não ser preso. Ponto. O importante não é salvar o Brasil, não é liberdade de expressão, não é porra nenhuma. O importante é o pai dele não ser preso. Ponto final. Vamos lá? Continua. Não é digno de estar no topo do poder judiciário. E eu estou disposto a me sacrificar para levar essa ação adiante. Não gostou? Coloca o Trump junto aí na investigação, coloca toda a nossa quadrilha aqui do Marco Rubio, etc. E manda a Interpol vir pegar a gente. Sabe por que você não vai fazer isso, Alexandre? Porque você já tomou um sabão da Interpol. Ou melhor, você já tomou um sabão dos Estados Unidos ainda no governo Biden, quando você tentou extraditar o Alan dos Santos. Você tomou um sabão na Espanha, do judiciário espanhol, quando você tentou extraditar o Oswaldo Eustáquio. Porque os seus argumentos, Moraes, são rasos. Você não consegue nem se expressar direito. Você é medíocre com a caneta na mão. Aproveita e coloca isso no inquérito. Vai lá, coleguinha da Polícia Federal, cachorrinho da Polícia Federal que tá me assistindo. Aí vem aquela Deixa parte. eu saber não, irmão. Se eu ficar sabendo quem é você... eu vou me mexer aqui. Pergunta ao tal do delegado Fábio Shaw se ele conhece a gente. Tá morrendo um padre contra mim, né? Ele tá achando que eu tô preocupado com o meu futuro na Polícia Federal. Rapaz, vocês não sabem a honra que é ser perseguido por vocês. Vocês não sabem como é que as pessoas me tratam na rua. E me honram. E dignificam o meu trabalho. Isso é que é satisfação. Vocês não vão saber nunca o que é isso. Tá bom. A satisfação dele é ganhar 2 milhões de reais do pai que pegou Pix, né? Dos otários, dos patriotas otários e ficar nos Estados Unidos, né? Vamos lá? Realmente o Eduardo tá muito assustador com essa camisa de cobrador de ônibus. Ameaçando a Polícia Federal Alexandre de Moraes. Vamos lá. O que mais Esse temos? aqui é curtinho. Vamos lá. Eu não estou preocupado com a eleição. Se o Brasil não resolver nos próximos meses ou próximas semanas essa crise institucional, não haverá eleição em 2026. Então por que eu me preocuparia com popularidade? Vamos lá, gente. Isso aqui, pra mim, eu não tinha visto esse vídeo ainda. Todo mundo falou desse vídeo. E mais uma vez, isso aqui cai numa questão de interpretação. Eu adoraria vir aqui e dizer que o Eduardo Bolsonaro está ameaçando, sei lá, o Brasil de, nossa, eu vou ter uma intervenção militar ou eu não vou deixar que tenha eleição. O que ele quis dizer, eu interpretei assim, é que a eleição no Brasil é uma fraude e, portanto, em 26 você não tem eleição, porque de fato você tem uma fraude. É isso que ele quis dizer, tá? Eu não concordo com o que ele disse, mas ele não disse que ele não está ameaçando não ter eleição. Eu interpretei dessa forma, tá?
É como quem diz, por que eu vou me preocupar com popularidade se isso na urna, na verdade, não é medido da forma correta? É isso que ele quis dizer. E eu discordo dele, né? Eu discordo dele mesmo, porque assim, deixa eu falar uma coisa, Eduardo, não só você se preocupa muito com popularidade, como todas as pessoas que estão ao seu redor se preocupam somente com isso. As pessoas não se preocupam nem um pouco com coerência, as pessoas não se preocupam nem um pouco com a defesa do Brasil, algo assim. As pessoas se preocupam somente com likes, votos, seguidores e dinheiro, né? Vocês conseguiram montar um movimento, né? Porque o bolsonarismo, no fim das contas, é uma seita, né? Onde essa seita, ela junta uma série de pessoas absolutamente oportunistas em volta da popularidade de uma figura tosca, que é o Bolsonaro, e cada um fica tentando pôr o seu baldinho e tirar um pouquinho, né, desse suco de popularidade que o Bolsonaro tem. É isso. Olhem como eu amo o Bolsonaro. A gente foi pra Minas Gerais agora, a gente reagiu a um vídeo do Zema, ridículo, né, onde o Zema, ele fica falando, porque a família é Bolsonaro e tal. É ridículo. Eu acho que a caricatura mais nítida do que é isso daí é a galera do Partido Novo. Que eles ficam chegando pra galera e falam assim, bolsonarista, goste de mim também, né, e pras pessoas mais sérias, eles falam assim, não, eu não sou tão tosco, tá? Eu não sou a favor de golpe militar, isso aí não. Mas bolsonaristas, eu também tô falando que ele tá sendo perseguido, viu? Eu também não gosto de aborto, hein? Aborto é errado, tá? Eu não gosto de aborto. Eu sou conservador também, puta, eu sou muito patriota. Eu odeio o PT também, tá? É isso, vocês são basicamente mendigos de popularidade. Vocês são isso. Eu vou te dizer, ontem, eu não vou falar com quem, claro, eu conversei, isso é muito constante, tá, na minha vida, né? Eu conversei com outro bolsonarista que não quer se assumir bolsonarista. Não é que eu sou bolsonarista. Ele assumiu pra mim, falou, cara, eu não posso defender algumas coisas do Bolsonaro, porque realmente são muito incoerentes, mas eu também não posso atacar, porque nesse momento eu não posso perder voto, cara. O cara vai ser candidato ano que vem e ele falou, cara, eu não posso atacar, por exemplo, aqueles Melara Lava-Toga. Eu não posso condenar o petista na PGR. Eu tenho que falar do assunto do momento que ele tá sendo perseguido pelo Alexandre de Moraes. E é isso. Vocês são pessoas preocupadas só com popularidade. Eu vou falar uma coisa do Eduardo Bolsonaro aqui, tá? Quem deve estar muito orgulhoso do próprio irmão é o Carlos Bolsonaro, tá? E eu vou te falar o seguinte, por quê? A gente tem que lembrar o seguinte, dos filhos, o que acontece? Você tem o Jair Bolsonaro e você tem o Flávio Bolsonaro, que é um negociador, mano. Flávio Bolsonaro, irmão, tá aqui na Alerj, fazer uma rachadinha aqui, um funcionário fantasma ali, fazer um negocinho aqui, amigo, talvez, amigo de miliciano, a gente faz um negócio que precisa ser feito, vamos comprar um imóvelzinho aqui com dinheiro aqui e tal. O Flávio Bolsonaro é o cara que não quer chamar atenção, né? Eu acho, inclusive, que no íntimo dele, quando o Jair Bolsonaro começou a explodir e foi virar presidente, ele mesmo deve falar, puta, pra que isso, pai? Estamos fazendo tanto negócio aqui, tá tão bom, né? Pra que isso, papai? Bom, papai foi querer aparecer e respingou em você, inclusive. O Carlos Bolsonaro é o doidão mesmo. É o tipo assim, mano, meu pai é um messias. Meu pai é um cara que ele vai salvar o mundo ocidental do comunismo. Existe uma força globalista, né, que vai fazer isso, né? E... Não, mano, é assim, a vida do meu pai é a coisa mais importante do mundo, né? O Carlos é esse cara. O Eduardo, quem que é? O Eduardo é o cara que ele é o orgulhoso, né? Então ele quer holofote, ele quer um pouco de poder, ele quer um pouco de dinheiro. Ele é um cara que ele transita, ele segue a oportunidade. E a família Bolsonaro lhe dá muita oportunidade. Lhe deu oportunidade, por exemplo, de ser funcionário fantasma do Roberto Jefferson lá nos inícios dos anos 2000. Lhe deu oportunidade de ser deputado federal aqui por outro estado que não o dele, aqui em São Paulo. Lhe deu oportunidade de aparecer demais, né? Sendo um bolsonarista true, sendo membro da corte bolsonarista, né? Porque tem no seu sobrenome Bolsonaro. Não gosta das aparições do Jair Renan. É o cara que bate de frente, é o cara aguerrido que vai lá bater no Jair Renan. Não gosta dos exageros da Michelle. É o cara que entende o pai como um acesso e o quer superar, né? O Eduardo Bolsonaro, ele é o arquétipo do príncipe total, né? E aí eu vou te dizer uma coisa, cara. O Carlos, nesse momento, ele deve estar muito orgulhoso do Eduardo, porque o Eduardo, ele é o cara que tá comprando a guerra com o Alexandre de Moraes. Ele é o cara que fala assim, ô Flávio, não adianta a gente ficar com meias palavras, velho. Não adianta a gente querer agradar o Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes já foi pra cima, ele já dobrou a aposta, ele já triplicou a aposta, ele vai pra cima mesmo. Por ele vai prender o papai,
né? O Carlos Bolsonaro tá lá todo doido. Meu, o globalismo, como é que eles estão influenciando a cabeça do Alexandre Moraes, que é um sistema, né, do Xi Jinping junto com... Ele tá nisso. O Eduardo Bolsonaro falou, meu, você quer saber, meu? Eu vou pro all-in, foda-se. Vou pros Estados Unidos e tal. E nesse aspecto, eu vou te dizer, você que é dessa live, você entende, né, as nuances do que a gente faz, né? Eu entendo o que o Eduardo está fazendo com um ato nobre dentro da própria família. O Eduardo Bolsonaro, ele tá tomando a única alternativa que existe pra família Bolsonaro de fato, que é... Cara, tem que ir pro pau. Ele não tem outra alternativa. Ele tem que ir mesmo. Ele tem que, mano, falar com o Trump, ele tem que falar com o Putin, ele tem que falar sei lá, com o Macron. Ele tem que falar com quem quer que seja pra tentar salvar o pai das garras do Alexandre Moraes. É o que ele tá fazendo. O problema, e eu quero que você entenda isso, é que quem vai pagar essa conta é você. Então, por um lado, como o brasileiro é um público muito passional, é um povo que entende essas relações primárias de família, ele entende o Jair Bolsonaro como homem que toma uma facada, puta, humanizou o cara, mano, esse cara é um puta herói, tomou uma facada por mim, né? Ele entende o Eduardo Bolsonaro preocupado com o próprio pai, puta, o cara não tá com saudades do pai, faz tempo que não vê o pai. Pô, se emocionou numa transmissão, agora ele tá nervoso batendo na mesa falando que vai comprar a briga. Pô, como você, brasileiro burro, você entende só essa camada de relação, que é a relação primária, familiar em eu gosto do meu pai, Eduardo Bolsonaro também gosta do pai dele. Logo, isso é a defesa da família. Você não entende que no final das contas, o Eduardo Bolsonaro, ele tá fazendo uma coisa que é nobre para dentro da própria família, mas é absolutamente imoral com você. Porque ele está jogando fora qualquer tipo de progresso que você possa ter num país que precisa de reforma de código penal, precisa prender ladrão, precisa que você tenha prosperidade econômica. Ele tá jogando tudo isso fora pra salvar a própria pele, a pele do pai dele, que é um vagabundo ladrão que tentou dar golpe, velho. Entendeu? Como eu te falei, se o Eduardo Bolsonaro, pra ter o país livre, rico e poderoso, ele precisasse prender você, público, ele faria isso, cara. Ele faria isso. O bolsonarismo tentou nos prender, cara. O bolsonarismo tentou nos prender. Esse é o tipo de cara que cumprimenta você aqui, ele vira as costas, ele te dá uma nas costas, que você vira as costas pra ele, te dá uma nas costas, você fala, meu, eu acabei de dar a mão pro cara. O Eduardo Bolsonaro fez isso comigo 2 vezes, 2 facadas nas costas que ele já me deu. Né? Então, o que é contagiante nessa relação? Puta, cara, o cara defendendo o próprio pai, o cara indo pra cima de tudo e contra todos pra defender o próprio pai, que coisa bonita. E dentro da própria família isso é bonito. O problema é que ele tá sacrificando você, mano. O problema é que ele tá enfiando uma faca nas suas costas, né? Ele tá sacrificando qualquer tipo de possibilidade que você tem de um país melhor. E, mano, foda-se tudo. Foda-se ordenamento jurídico, foda-se liberdade de expressão, foda-se tudo. Eu só quero que meu país seja solto, rico e poderoso. E é isso. E o próprio Jair Bolsonaro, quando ele fala isso, né? Eu vou dar filé mignon pro meu filho mesmo, pô. O brasileiro é tão burro que não entende isso como... eu vou pagar o filé mignon desse vagabundo, né? Patrimonialista. Não, ele entende, que cara legal, mano. Ele tá garantindo o filé mignon dos filhos dele. Eu também sou assim. Você entende a diferença? Você entende que você não pode ser isso? Vamos lá, dê like na live. Vamos pra próxima? Que era... Vamos lá. Aliás, volta lá. Põe do Flávio antes, né? Vamos lá, olha a notícia. Após pai ter colocado tornozeleira eletrônica, filho de Bolsonaro é flagrado em aeroporto, deixando o Brasil. Põe no comecinho, vamos ver. Flávio. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Pausa aqui. Ele tava com uma atitude meio assustada, né? Você viu? Será que esse cara... Eu acho que ele não tinha intenção de encontrar repórteres, né? Ele queria fugir quietinho. É que não é repórter, eu acho que na verdade aí deve ser alguém falou, mano, será que esse cara vai me xingar? Vai falar, tá fugindo, vai ser hostil a mim, né? Volta lá. Flávio, manda você aqui pro meu filho, ele é apaixonado por você, Felipe. Emagreceu o Flávio, hein? Obrigado aí por continuar acreditando no nosso Brasil. Sem pique. Mano, é impressionante. O cara tá no aeroporto, indo viajar com a família. Obrigado aí por estar continuando aí acreditando no Brasil, demorou? Vou pegar meu avião pra Europa aí, mas continuou lutando daí, demorou? Obrigado aí por acreditar aí no futuro do Brasil, né? Tamo junto aí, viu? Sou um patriota, não esquece que a gente é brasileiro, temos orgulho, hein? Tamo junto. Cara, o brasileiro é muito tonto, cara. Puta que pariu. E eu vou te falar uma coisa, tá? Eu pessoalmente sou contra, a não ser que seja um cara muito, né? Enfim, eu sou contra você hostilizar alguém que está com a mulher e com os filhos, tá?
Eu sou um pouco contra. Eu só faria isso, assim, de hostilizar. Uma coisa é você fazer uma pergunta ali, filmar, fazer uma mamãe falei com o cara na educação. Isso é uma coisa. Agora, você hostilizar, xingar o cara ali, quando o cara tá com a esposa, com os filhos, eu sou contra isso. Independente se cara de direita, de esquerda, eu sou um pouco contra isso, tá? Dependendo de quem é o cara. Tá? Então eu nem gostaria de incentivar esse tipo de coisa. Se às vezes tem um político que você não gosta, você fica que o cara tá com a esposa ali, tá com os filhos, principalmente se for uma filha pequena, não faz cagada. Quer fazer uma mamãe falei, quer chegar lá no celular, mãe, responde uma pergunta aqui pra mim. Ela não vai responder, né? Tá com medo, quer fugir. Beleza, na educação. Beleza. Isso tá dentro do game. Pessoas públicas estão sujeitas a esse tipo de exposição. Agora você chega, esse é o vagabundo, filho da puta. Aí não é legal, não faça isso, tá? Já deixo um incentivo aqui pro meu público não fazer isso, independente de quem você encontrar. O cara tá com a esposa, tá com as filhas, cara, não xinga. Seja educado, faz uma crítica polite. Legal, beleza? Seja irônico, né? Fala assim, quando tem muita gente trabalhando, você tá viajando, né? Beleza. Tenha sensibilidade pra calibrar. Enfim. Aí vamos agora pro Alexandre de Moraes. Moraes diz que Eduardo Bolsonaro intensificou condutas ilícitas em ataques ao STF nas redes, o que é verdade. E isso vai dar mais pano pra manga do Alexandre de Moraes extrapolar ainda mais as suas funções, as suas prerrogativas. E assim a gente vai pagando, né? Você vai ter menos liberdade na rede social por conta de uma briga de duas pessoas que estão erradas. Vamos lá. Condutas ilícitas. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, avaliou neste sábado, em despacho, que o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro intensificou as condutas ilícitas nos últimos dias por meio de diversas postagens e ataques ao STF. Moraes determinou que 2 publicações feitas nos últimos dias sejam anexadas aos autos do processo que investiga a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Em uma delas, Eduardo Bolsonaro diz que o ministro do STF não poderá mais ir aos Estados Unidos. Na outra, relativa à ação dessa sexta-feira, que determinou o ex-presidente uso de tornozeleira, ele classificou o ministro como sendo um ditador, né? E novamente, cara, como eu tô te falando, o Eduardo Bolsonaro tá esticando a corda? Tá. O Alexandre de Moraes tá esticando a corda? Tá. Quem tá certo? Nenhum dos dois. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou, ao impor medidas restritivas a Jair Bolsonaro e autorizar buscas na casa dele, que o ex-presidente confessou uma tentativa de extorsão contra a justiça brasileira ao condicionar o fim do tarifaço de Donald Trump e a própria anistia. E isso é verdade também. Isso é verdade também, cara, né? Em 9 de julho, o presidente dos Estados Unidos anunciou tarifa de 50% sobre as produções brasileiras, sendo que Bolsonaro sofreu uma caça às bruxas fazendo ataques ao STF. Depois da medida, Bolsonaro começou a fazer uma manifestação associando a retirada dessas tarifas à anistia. No domingo, ele afirmou que não se alegrava com o tarifaço e que com a anistia haveria paz para a economia. Na quinta-feira, afirmou, vamos supor que o Trump queira anistia. É muito se ele pedir por isso. A anistia é algo privado do parlamento. Não tem que ninguém ficar ameaçando tornar inconstitucional. Para o ministro, Bolsonaro pode ter cometido os crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação que envolve organização criminosa e atentado à soberania nacional. O que eu concordo, cara. Eu concordo com isso, porque realmente, cara, o cara tá usando nós, brasileiros, como moeda de troca para ele ser anistiado de um crime que ele cometeu. Só que no meio disso fala, então você apoia as ações de Alexandre de Moraes? Não, dá uma olhada nessa agora. Idosas condenadas pelo 8 de janeiro voltam ao regime fechado por decisão de Moraes. E aí, mais uma vez, velho, como é que separa esse cara? Eu não sou a favor nem de que pessoas que tentam dar um golpe de Estado, por mais atrapalhadas que elas sejam, não sofram punição nenhuma. Eu não sou a favor disso. O cara tem todo o golpe de Estado. Ele não tem que sofrer nenhuma punição, ele tem que sofrer punição. Mas eu não sou a favor também que essas idosas sofram essa punição. Estão há anos presos já. Já deu, cara. Sabe, chega. Aí o cara vai lá e renova. E nós, de fora, nós vamos assistindo esses absurdos todos, né? O ministro Alexandre de Moraes determinou o retorno ao regime fechado de Iraci Nagoshi, de 72 anos, e a Vildete Guardia, de 74, condenados por participação nos atos do Rio de Janeiro. Cara, a Vildete, velho, a coitada da Vildete, acreditou no vagabundo do Jair Bolsonaro, foi invadir Congresso em nome de uma ditadura militar chefiada por Jair Bolsonaro e foi condenada pelo Alexandre de Moraes a mais tempo ainda presa. E aí nesse hall de coisas, eu não consigo deixar de falar algumas coisas. Número 1,
Realmente, cara, tem um monte de cara lá do INSS que não foi preso até agora. Tem um monte de traficante, de bandido organizado que não tá preso até hoje. Tem cara ali com 70... A gente reagiu aqui na live. Tem gente com mais de 80 condenações, 80 passagens pela polícia, que o cara é preso e ele é solto. O cara foi preso 3 vezes numa semana. Em uma semana o cara conseguiu ser preso 3 vezes. O cara tava com 86 passagens pela polícia, agora ele tem 87. Foda-se. E a Vildete tá presa. Então isso é um absurdo. Só que também é um absurdo o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, vendo a Vildete completamente alienada, completamente alucinada. Bolsonaro, meu presidente, intervenção militar, vou fazer cocô na mesa do Alexandre de Moraes. Não fez nada, deixou a Vildete na frente, põe a Vildete na frente. Vai lá, Vildete, tenta fazer alguma coisa, vamos gerar o caos, já que eu perdi a presidência, pra mim, quanto mais caótico, melhor. Vai, Vildete, vai embora, vai lá, Vildete. A Vildete é presa. Ó, anistia pra Vildete, e pra mim também aí, pô. Então é errado o que a Vildete fez. É errado a punição que o Alexandre de Moraes está dando pra ela. E é errado o que o Bolsonaro fez usando a Vildete como ponta de lança. Tem como eu ter um pingo de sensatez nesse país? A Vildete, de 74 anos, fez merda. Deve ser punida? Deve ser punida. Desta forma, não. O Alexandre de Moraes está pesando a mão e destruindo qualquer tipo de senso de justiça que nós temos no sistema judiciário, dando mais prisão em regime fechado para Vildete. Ao passo que quem se diz a favor da Vildete é, na verdade, um vagabundo, que é o Jair Bolsonaro, que está usando a Vildete como ponta de lança para os próprios anseios de poder e grana. Tem como a gente chegar pra Vildete e falar: Vildete, vamos entender, o que você fez foi errado, o que o Alexandre de Moraes está fazendo é errado, e o que o Jair Bolsonaro fez foi errado. Tem como a gente pôr um pingo de sensatez na cabeça da Vildete e de outras Vildetes ao redor do Brasil? Eu li uma matéria um pouco mais completa que essa daqui, que fala que as duas senhoras, elas estavam em prisão domiciliar porque elas tinham problema de saúde. E aí elas violaram pra ir na academia. Pra ir fazer exercício físico de idoso, porque hidroginástica, pilates, pô, você vai botar uma senhora de 75 anos de novo na cadeia porque ela foi pro pilates, cara? Não, é que eu já vou falar ela tinha problema de saúde? Isso que a Nayeli falou é verdade, cara. A gente... Deixa eu te falar uma coisa. Quando você... Eu falei isso no meu último vídeo falando do Batman brasileiro, né? Você tem um cara que sai matando criminoso organizado e as pessoas estão aplaudindo. É isso aí. E novamente, o espírito do que ele tá fazendo é justificável moralmente na tua cabeça, porque você entende, num país onde você tem um caldo onde o criminoso organizado tá livre, o pai de família tá perdendo o filho assassinado, é óbvio que você vai gerar esses exageros, né? Mas não dá pra você comemorar isso. É a mesma coisa aqui. Se você pegar o ordenamento jurídico e falar assim, uma pessoa tinha uma medida para ser respeitada, ela não respeitou, ela tem que sofrer as consequências? É claro que sim. Mas se você tem um ordenamento jurídico que já foi desrespeitado logo de cara, pesando a mão demais na condenação da Vildete de 74... Mano, a senhora tem 74 anos, velho. Se o brasileiro médio tem uma expectativa de vida de 80 anos, ela tem mais 6 anos de vida. Vamos supor que ela conseguiu viver até os 80 e poucos. Vamos por aí mais 10 anos de vida. Você acha que uma pessoa que tem mais 10 anos de vida no máximo, ela tá muito preocupada em não ir pra musculação dela, pro pilates? Ela vai fazer, irmão. E aí você vai pôr ela na cadeia pra dar uma lição pra Vildete? Pra dar uma lição pros outros? Não façam como a Vildete, viu? Foi no pilates com tornozeleira, agora ela vai ser presa de novo. Não, você vai gerar o efeito contrário. Aliás, aqui, acabou de sair aqui. A expectativa de vida do Brasil em 2025 é projetada pelo IBGE a 76 anos. Ou seja, ela tem mais 2 anos de vida. 3, 4. Você vai pôr a Vildete na cadeia, velho? Pra dar um recado pro Brasil, Não, você não vai fazer isso. Eu vou dar um exemplo, cara. Eu vou trocar as atividades. Eu não sou juiz, eu não sou ministro supremo. Eu sou um comunicador. Certa vez, uma pessoa muito famosa, eu não vou falar quem que é, mas uma pessoa muito famosa e que preza muito pela sua credibilidade e seriedade, é um cara que é meu amigo. Ele foi fazer uma Mamãe Falei com um morador de rua. Ele chegou no morador de rua e deu uma humilhada no morador de rua. Chegou, mano, ele fez aquelas perguntas que eu faço pra um morador de rua. E postou, todo orgulhoso. Eu liguei pra ele, cara, tira esse vídeo do ar agora, você vai se queimar muito.
Porque as pessoas entendem que se você é uma pessoa com uma capacidade cognitiva muito alta e você vai humilhar uma pessoa com uma capacidade cognitiva baixa numa situação de vulnerabilidade, você não está exercendo a sua virtude de ser inteligente. Não, você está exercendo a sua capacidade de ser um babaca, de ser um arrogante, de se aproveitar das pessoas para sinalizar uma falsa virtude, tá? Publicamente. Tire isso do ar. É a mesma coisa, guardadas as devidas proporções, pro que o Alexandre de Moraes está fazendo. O Alexandre de Moraes está fazendo o seguinte: já que o Bolsonaro tentou dar golpe de Estado, já que o Bolsonaro tentou botar caos num país onde tem instituições sérias, eu, Alexandre de Moraes, vou pesar a mão na caneta para dar uma lição pro Brasil inteiro. Só que, Alexandre de Moraes, da mesma forma que o Eduardo Bolsonaro tá se achando, ameaçando o policial federal em live, você também tá se achando, pesando a mão na condenação da Vildete, de 74 anos, que desrespeitou a tornozeleira eletrônica para ir no Pilates! Você não entende que o recado que você tá passando pro Brasil é assim: sim, eu sou um ditador, e eu nem acho que você seja, porque o estabelecimento dos seus poderes vem através da legitimação de uma sociedade apática, tá? Mas o seu espírito de ditador, e isso sim você tem, ele se espalha para as pessoas, ele comunica para as pessoas que é uma ditadura de toga, e isso fortalece o que você quer combater, cara. Você condenar a Vildete, de 74 anos, a prisão, regime fechado, porque ela foi no Pilates, não passa um recado pro brasileiro: ó, as instituições devem ser respeitadas, acima de tudo a democracia. Não! Isso passa um recado assim: foda-se a democracia. Mexeu com o meu ego, eu caneto mesmo e prendo quem tiver que ser preso. E aí, meu irmão, olha só que coisa. É óbvio, né? Que as coisas tem que nós vamos escrutinar essa notícia. Mas eu vou pôr uma notícia na tela aqui, ó. Dá uma olhada. Moraes concede prisão domiciliar a Roberto Jefferson. É óbvio que essa história tem nuances. É óbvio que a prisão domiciliar pro Roberto Jefferson foi porque ele também é idoso, ele também tá com problemas de saúde, ele também foi condenado por crimes do que pode ser considerado colarinho branco, etc, etc. E é óbvio que se a Vildete hoje está voltando ao regime fechado, é porque um dia também lhe foi concedido o privilégio da prisão domiciliar. Só que você está num país de pessoas que são muito burras, cara. O cara vai ler uma notícia lá: Vildete condenado à prisão, Roberto Jefferson, prisão domiciliar. Ele nem vai pensar na nuance. Ele só vai falar: foda-se. A tiazinha de 74 anos tá indo presa porque xingou político, é isso, né? E o Roberto Jefferson tá indo solto porque, sei lá, porque o sistema e não sei o que lá. Então, já que vocês, ministros do Supremo, se colocam nessa posição, vocês se colocam nessa posição de ter o holofote, e através do holofote você tem interpretações públicas das suas ações, vocês têm consequências políticas e midiáticas das suas ações, o que deveria ser mitigado pela essência da corte. Eu já falei isso 1 milhão de vezes. A corte, a Suprema Corte, né, o grau máximo do poder judiciário brasileiro, ele deveria ser uma torre de marfim, onde você não tem personalismo nos votos e nas decisões. Você não tem o ministro A, o ministro B, o ministro C dando suas respectivas posições e a sociedade refletindo sobre como individualmente cada ministro interpreta. Não é assim. A corte, ela deveria ser uma corte, uma coisa super fria, assim, uma corte. A corte decidiu isso. Ela deveria ser tão assim que deveria ter um porta-voz, para que nenhum ministro tivesse o ônus da exposição. Ó, eu, ministro Arthur Doval, estou dizendo ai, não gosto desse ministro aí, ele é gordo, ele é magro, ele é feio, ele é bonito, isso não deve acontecer. Quando você xinga um ministro da Suprema Corte de gordola, como foi o que o Monark fez, isso é errado não porque você não pode ter essa liberdade de expressão, mas porque o fato de você conhecer o peso do ministro está errado. Entendeu? A corte deveria ser conhecida por suas decisões, não os ministros individualmente. Então, já que vocês, ministros do Supremo,
se colocam nessa posição e se colocam mesmo. Vão em palestras de universidades, vão em manifestações, dão entrevistas, vocês se colocam no holofote. Vocês têm que entender que há responsabilidade não só legal das suas decisões, das jurisprudências que vocês criam, né, das tendências jurídicas que vocês criam, mas também das repercussões midiáticas dos seus atos, para entender que não dá para na mesma semana o ministro Alexandre de Moraes derrubar uma derrubada de veto do Congresso, aumentando imposto, e depois botar a tornozeleira eletrônica, e depois condenar a Vilminha, sei lá, o Vildete, à prisão, enquanto vocês cagam para as impressões que isso podem causar. Porque isso vai causar más impressões e no final do dia, os ministros supremos só têm poder porque ele de alguma forma é legitimado pela sociedade. Se hoje a sociedade está apática, e está, porque o brasileiro não consegue se imaginar, né, coordenando e direcionando o próprio país, você não tem que tirar as pessoas da apatia para uma revolta contra as instituições, que é o que está acontecendo. Vocês têm que tirar as pessoas da apatia para uma reflexão das suas representações políticas, que essas sim vão tomar conta das instituições. Eu sei que eu falei difícil, mas traduzindo é o seguinte: você não pode chegar pro João, o afegão médio, que tá completamente alienado com Virgínias e jogos de tigrinho, e dar uma sacudida nele dizendo: o STF é, sei lá, uma corte ditatorial corrupta, então vá pra rua pedir intervenção militar. Não é isso. Você tem que sacudir o cara fazendo: irmão, você sabe o que faz um presidente? Você sabe o que faz um vereador? Você sabe o que faz um senador? Aprenda e cobre da sua liderança política aquilo que você anseia pra si. Se emancipe. E a repercussão midiática que o Alexandre de Moraes está fazendo, ela é negativa. E já, mais uma vez, já que vocês se colocam na posição do holofote, vocês têm que tomar cuidado com a impressão que vocês passam para a plateia.